conheceu Salim Miguel, diz que ele dedicou a vida à arte de ler, escrever e produzir cultura. Nos mais de 50 anos de criação literária, o libanês, radicado em Santa Catarina, trabalhou em veículos de comunicação no estado e escreveu mais de 30 livros, inclusive durante o período da ditadura militar no país. Da noite brotam conversas de alvorecer luminoso. Que importa a luta de agora se de sol é o amanhã? Surgem heróis das campinas, das fábricas e dos roçados. Morrem homens 20 vezes, mas não morre a liberdade. O povo ama seus mortos, não ouvida os matadores. Juventude em mundo velho, limpará um mundo novo que outros irão viver. Tudo que ele fazia parece que geminava. Ele tinha assim, um dom de envolver as pessoas com criatividade. Foi uma pessoa assim que, para Santa Catarina mesmo, como intelectual, como uma pessoa, um idealista politicamente e principalmente escritor, ele deixou um legado muito grande. Aprendi muito com ele, sabe, não só assim da cultura e dos amigos deles que visitavam, mas também do ser humano, do grande ser humano que ele foi. Salim Miguel, além de escritor, foi um agitador cultural. Nascido em 1924 no Líbano, Salim morou desde os 3 anos em Biguaçu. Autor de mais de 30 livros, ele deixou um importante legado para Santa Catarina e para a cultura brasileira. Foi um cara de uma personalidade muito humilde, de uma inteligência incomensurável, uma pessoa boníssima e sempre identificado com a cultura da cidade. Ele nunca fez prevalecer a sua grandiosa obra, são 32 livros, 34 livros. Ele queria realmente ajudar a cidade. Salim também fez parte do Grupo Sul, importante movimento cultural que aconteceu no estado no final da década de 40. A documentarista Kátia Klock produziu um filme dedicado a este período da cultura catarinense, chamado Modernos do Sul. O Grupo Sul, ele fez uma revolução cultural que foi a mais importante para Santa Catarina, né? Foi, na verdade, um movimento cultural muito forte, que durou 10 anos. E eram pessoas ligadas a várias expressões artísticas, né? Eles começaram, inclusive, montando uma peça de teatro para ter um dinheirinho para lançar uma revista. E da revista começaram a reunir, a formar uma rede. Ele realmente ele veio para movimentar, para desestruturar, para estruturar de novo, para abrir muitas cabeças. Dali, muita gente bebeu daquela fonte. Para vocês terem uma ideia do que ele representou para a cultura, em termos de, eu chamava ele de enciclopédia literária, certa vez ganhou, em 1978, 79, venceu o Prêmio Nobel de Literatura, um grego que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, um poeta grego. E na época, o nosso recurso era o telex. A matéria tinha que cuspir no telex. E uma agência de notícia levava, no mínimo, 5 horas para mandar uma matéria especial. Aí eu liguei para o Salim. Salim, conhece o... Inclusive, nem conseguia pronunciar o nome grego. Fulano tal, eu mal disse, ele já respondeu. Citou 5 obras dele, e era isso, aquilo. O turco, chamava de turco. Prepara uma matéria que eu estou mandando um carro buscar na tua casa, porque não havia internet. Nós fomos o único jornal, aliás, um jornal do Brasil, a publicar bela matéria sobre o vencedor do Prêmio Nobel. Outro destaque na carreira do escritor foi a direção da editora da Universidade Federal de Santa Catarina. O cineasta Zeca Pires, filho de Aníbal Pires, grande amigo de Salim e integrante importante do Grupo Sul, conta como foi a participação do autor no desenvolvimento da editora. Quando eu fui trabalhar com ele, a gente só tinha uma salinha embaixo da rampa da Biblioteca Central. Essa era a editora da UFSC, ela tinha sido recém-criada. Teve uma efervescência cultural na UFSC, que ele colaborou muito, e na editora teve um crescimento consistente também e fisicamente também, que a participação dele foi fundamental. Para a literatura catarinense e para a literatura técnica também da universidade e de outras humanas e tal, ele também deu um avanço grande assim, com
nas publicações, com coedições, arranjando verba, né? Tanto que ele que foi o responsável pela nova sede da editora. Em homenagem ao conjunto da obra, em 2009, Salim ganhou o Prêmio Machado de Assis. A honra pode ser vista pessoalmente aqui em Florianópolis, no espaço Salim Miguel e Egley Malheiros, disponibilizado pela Universidade do Estado de Santa Catarina. O local abriga obras do autor e da esposa, o acervo pessoal de livros deles, além de dedicarem toda quarta-feira um sarau para discutir as obras do casal. Uma coisa importante, né, tanto para o professor Salim como para a professora Egley, era que esse acervo ficasse todo ele junto, que não fosse né, disperso. Então, a gente acolheu, inventariou e hoje, então, ele está aberto para o público. A gente tem, então, a parte dos livros, né, dos manuscritos, a parte de clipagem de jornal né, e de revistas, então, que o professor Salim, né, tudo, as suas crônicas que ele escrevia nos jornais, nas revistas, né, e também a gente tem a parte, então, das medalhas, né, dessa parte honorífica que ele foi recebendo ao longo da vida. Durante o período da ditadura, Salim também sofreu as consequências de expor opiniões. Foi preso e, quando solto, teve que se mudar com a família para o Rio de Janeiro. O desembargador aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Lédio Rosa de Andrade, escreveu um livro sobre a época e conta como foi viver naquele período. Ele já era um escritor, um jornalista conhecido e eu estudante. Mas ambos passaram pelo mesmo horror, pelo mesmo terror. E você expressar as ideias era altamente proibido. Todas as pessoas que pensavam, nós no movimento estudantil, e o Salim já como um homem sábio que era, de uma forma ou de outra corremos risco de vida. Ele teve esse problema com a ditadura bem antes, porque ele era dono de uma livraria na Praça 15, e essa livraria vendia os livros também de autores russos, tchecos, enfim, de países que o Brasil não se relacionava, são países comunistas. E um dia a livraria dele amanheceu incendiada, destruíram a livraria. Aí ficou preso um período na penitenciária. Ele escreveu um livro sobre o 1º de abril, que conta essa passagem dele. Eu era muito pequeno, eu tinha 4 anos e meio. O que eu lembro é sair da casa e... Desculpa, fica difícil falar disso. Sair da casa que a gente morava, que o pai foi preso, a mãe também, ir para a casa do meu avô e depois daí ir para o Rio, mas eu não entendia direito por quê, né? E lá no Rio, eu me lembro sempre que tinha um monte de coisa que eu não podia comentar, porque o pai e a mãe sempre ligados em política e às vezes vinha gente que era procurada. O escritor morreu aos 92 anos devido a complicações de saúde e sequelas de uma queda que teve 4 anos antes. Porém, a idade não fez com que ele parasse de movimentar a cultura catarinense. O Salim tem um significado importante, não só como escritor, mas como um animador cultural, como uma pessoa que brigava por Santa Catarina. Eu me inspiro no Salim Miguel para dizer que, infelizmente, o Brasil não dá valor aos seus talentos culturais, aos seus talentos literários, né? Morre um atrás do outro e parece que é uma coisa circunstancial, né? Não está mais na memória, apaga-se a memória, né? Foi uma pessoa que me recebeu de braços abertos, sempre com ótimas histórias para contar, sempre com uma história a mais, né? Porque nunca tinha hora para ir embora com o Salim. Por mais que ele não nasceu aqui, mas ele era um manezinho mesmo de coração.